Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos juntos esta noite, mais uma vez, na casa do Senhor, né? Para crescer, aprender, entender a palavra de Deus. E eu convido os irmãos a ficarmos de pé, para podermos ler a palavra do Senhor e para podermos fazer uma oração. O Salmo de número 76 diz assim: conhecido é Deus em Judá, e grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre, mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram uns de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pôde valer-se das próprias mãos. Ante tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisam carros e cavalos. Tu és terrível. E se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, e tremenda é a terra e se aquieta. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de te louvar, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que rodeiam aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes e é tremendo aos reis da terra. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos e nós te engrandecemos porque temos a alegria de estar em tua presença. Nós que estamos estudando o livro de 1 Reis e aprofundando nas quartas-feiras, ó Deus, abençoa-nos hoje para podermos entender aquilo que tu queres e discernir, ó Deus, aquilo que tu desejas. Nós te louvamos por tudo aquilo que tu vais fazer. Bendito seja o teu nome para todo sempre. Amém e amém. Sente-se, meu amado irmão, sente-se, minha amada irmã. Aqui nós temos um salmo muito bonito. Ele é um salmo que liga o Senhor à tribo de Judá. Ele liga o nome do Senhor a Jerusalém, que aqui é chamada de Salém. E ele é um salmo que nos traz a noção de que todos aqueles devem estar submissos ao Senhor, à presença do Senhor, temendo de todo o seu coração. E isso desde o maior até o menor, desde os reis da terra, até o mais simples camponês, que era o extrato social existente na época em que este salmo foi escrito. O mais simples era o camponês, o maior era o rei, e a Bíblia diz que até os reis teriam seu orgulho quebrado em razão do Senhor ser tremendo em toda a terra. Eu, obviamente, abri esse salmo como pretexto para que possamos olhar para primeiro livro de Reis, continuar de onde nós paramos na última quarta-feira, e hoje analisar o terceiro grande rei, que é ninguém mais, ninguém menos que Salomão. Vimos Saul, vimos Davi, vimos todos os grandiosos feitos. E hoje nós vamos olhar para Salomão como aquele que, pelo menos num primeiro momento do seu reinado, faz do seu reinado algo bastante glorioso. E ele é prova existencial desse Salmo 73. Porque em Judá
e de Judá não se arredaria o trono. Do Monte Sião, de Jerusalém, e para Jerusalém viriam todos os povos para adorar a Deus, para servir a Deus. Então, quando o mundo olhasse para Jerusalém, haveria ao mesmo tempo temor e tremor. E Davi conseguiu, sim, provar que muito desse salmo era uma realidade física e existencial. Interessante isso, com Salomão esse salmo chega a exponenciais muito grandes de cumprimento. Eu quero então aproveitar esse momento, vamos para os slides. Preparei uma série de slides para que você possa acompanhar, e espero que você em casa também possa se desvencilhar de tudo aquilo que te atrapalha e possa, nesse exato momento, se concentrar em tudo aquilo que nós vamos trabalhar. No nosso último estudo, nós tivemos a alegria de ver Saul saindo do reino e Davi se aproximando do reino. Você tem exatamente esse mapa, foi um dos últimos que utilizamos. E quando da morte de Saul, seu filho, Isbosete, amando do seu tio Abner, ele estabelece o seu reino lá no norte, na cidade de Naamá. E aí o que acontece? Aqui no sul, Deus chama Davi e o coloca no trono de Hebrom. Durante alguns anos, as tribos do norte, elas lutam com as tribos do sul, até que Isbosete, ele é, infelizmente, assassinado, e Davi é reconhecido como rei único, as tribos brigam principalmente ali na faixa intermediária, por questão de terra, e aí Davi é colocado como rei único, e Deus faz exatamente isso aqui. Ali está um segundo quadro que nós tivemos a alegria de estudar na semana passada. Ali são todas as batalhas de Davi. Exatamente quase 4 vezes o número de batalhas de Saul, como vimos semana passada. E o Senhor literalmente deu a Davi tudo que Saul já tinha conquistado, que é essa parte rosa, e mais ainda, toda essa parte verde, de tal forma que o império de Davi se torna extremamente mais forte que o império de Saul. Está vendo ali a parte de rosa? É o império de Saul. O verde é o de Davi. O Senhor, então, prospera Davi de tal forma e de tal maneira em suas batalhas, que, quando Davi morre, ele tem a felicidade de ver o que os juízes não fizeram. Porque agora, já nesse mapa novo, a parte em cor terra, né? É a parte que Josué conquistou. A verde era a que os juízes tinham que conquistar e não conquistaram. Josué morre, e aí Saul vem e conquista essa parte central aqui do vale de Jezreel, a parte sudoeste ali, e em razão disso Saul consegue o que está no mapa ali do lado, de rosa, ele consegue todo esse território. Vimos semana passada que com Saul, o território também é protegido, ele não diminui, mas com Davi, ocorre exatamente isso aqui, ó. Todo o restante do território, que os nossos queridos juízes tinham para conquistar, e 350 anos passou, e quase que perderam o território, Davi conquista, e o reino é consolidado ali do lado, ó o tamanho do reino de Davi. Agora entenda que quando Davi chega a este reino,
Vamos a esse mapa aqui agora. Aí eu preciso que você, Davi, ou Jojo, me ajudem. É o último mapa que eu coloquei. Eu quero que vocês possam expandir. Isso. Veja que o império de Davi vai de cima a baixo. Mas, Davi não tomou as terras de Edom. Mostre-as todinha, filho. A influência de Davi vai até lá embaixo. Até lá embaixo. Tá? Até Ezion-Geber, aonde Salomão vai construir um sistema de portos muito importante. Agora, Edom passa a ser povo escravizado, que serve Davi. Davi não toma terra, porque Deus, desde a época de Moisés, não permitiu que se mexesse com o irmão de Jacó, que é Edom, que é Ismael. Mas eles são escravizados. Suba. Davi também tem um controle de Moabe, mas não toma as terras de Moabe. Por quê? Porque Amon e Moabe, Deus não permitiu, porque eram descendentes de Ló. Agora veja que lá em cima, Gade é preservado, Gileade é preservado. Amon, Davi também controla, mas não toma as terras, e vai até ali, a parte de Manassés norte, subindo. Davi tem um controle de toda essa região, sem tomar posse da Fenícia. Então, se você parar e pensar, pode voltar o slide. Davi, quando entrega a Josué, Davi, quando entrega a Salomão, todo aquele reino ali, ele, na verdade, ele tem um controle, mas as terras de Israel são praticamente expandidas um pouco mais do que Saul tinha deixado. Né? Eles tinham agora acesso, inclusive, até o finalzinho ali, e tomaram a terra dos amalequitas, porque ali embaixo, do lado de Amon, ficavam os amalequitas, e Davi veio e tomou a terra de uma vez por todas e acabou. Então, quando Salomão, ele simplesmente chega ao reino, ele está com o pedaço mais importante de entrada e saída do mar Mediterrâneo, irmãos. Salomão recebe muito de Davi. E antes de falar de Salomão, eu quero conversar com os irmãos um pouquinho sobre a principal batalha da vida de Davi. Porque Davi foi estratégico. A grande cidade que ele toma. Porque para você entender o que Salomão fez com o território e com Jerusalém, antes de mais nada, nós temos que ver um pouquinho o que era Jerusalém antes de Davi e o que Salomão fez. Por quê? Eu vou voltar aqui no slide. Você está vendo um slide verde e rosa? O verde é Davi. Rosa era o que Saul deixou para Davi. Agora a parte lá de cima, que é um terra, né? É a área de influência de Salomão. Foi o que Salomão fez a mais, aonde Salomão chegou. E para entendermos tudo sobre Salomão essa noite, eu quero começar falando de Jerusalém. Que na época de Abraão não tinha o nome de Jerusalém, tinha o nome de Jebus. E aí está uma imagem do que seria Jebus na época de Abraão. Uma cidade pequena, interessante, em cima das montanhas e fortificada. A Bíblia diz que Abraão lutou contra reis, venceu 5 reis, e voltou com seu sobrinho, e o rei de Salém, Melquisedeque, deu a ele pão e vinho, e ele dizimou. Melquisedeque era literalmente o rei dessa cidade. E essa cidade cananeia, nessa época,
era uma cidade que conhecia Deus. Porque quem é Melquisedeque? Era rei de Salém, príncipe de paz e justiça. Então veja que na época de Abraão, não eram todas as cidades cananeias que eram más. Tinham cidades cananeias que tinham inclusive sacerdotes de Deus. E Salém era uma cidade como essa, que depois os jebuseus invadem, tomam, e aí se torna uma terra, infelizmente, idólatra e maligna, e chegou ao ponto dela ser tomada. Para quem não sabe, é muito interessante a estratégia de Davi para tomar esta cidade. A estratégia é exatamente o seguinte, vamos voltar aqui. Você está vendo aquela parte murada mais externa ali? Ali é a fonte de Giom. E essa fonte, ela trazia água para Jebuns. Como as muralhas eram altíssimas, meu filho, já vá preparando o vídeo que tem em português a legenda. Como estas muralhas eram altíssimas e poderosíssimo o povo, não tinha como Davi atravessar as muralhas. E Deus não mandou Davi fazer o que Josué fez. Rodear muralhas, gritar porque elas cairiam. Então, Davi, que era inteligente, não foi rodear muralhas, nem gritar para elas caírem. Porque Davi sabia algo simples em matéria de hermenêutica bíblica. Os fatos milagrosos ocorrem quando Deus determina. Não é quando eu quero. Entendeu como é que é? Que eu vou rodear muralhas, vai tudo cair, vai tudo se arrebentar. Não. Eu faço o que Deus determina. Se Deus determinar que eu faça uma loucura dessa, de rodear muralhas e tudo cair, aí tudo cai. Mas Deus não tinha determinado, Adriana, para rodear as muralhas de Salém, ou de Jebuns. O que Davi fez? Estrategicamente ali, naquele ponto vulnerável, ele entra com seus homens pelo estreito de Giom. Ele chega até o ponto mais final, aonde a água entrava. Eles têm que subir toda esta parte, porque a água era retirada dali e subia, e aí subiram até a entrada da cidade, porque eles desciam, essa última parte que sobe, irmãos, eles desciam para pegar a água aqui embaixo. Pegavam água e levavam. E aí, através desse túnel, eles chegavam lá. Eu sei que eu falando está uma coisa horrível. Então, eu trouxe para os irmãos um vídeo de 4 minutos. Agora, é óbvio que, infelizmente, o vídeo está em inglês, mas as transcrições estão em português. Então, você vai poder ver direitinho, acompanhar e ler. E mesmo que não dê para ler tudo rapidamente, pela imagem, você vai entender como Jebuns foi dominada por Davi. Por gentileza, meu filho, me ajude nesse ponto agora. Aqui onde Jerusalém está, a de Davi, é o Monte Sião. Ali o Monte Moriá, aonde Abraão ia sacrificar quem? Seu filho. Agora olha aqui que fantástico isso. Olha o que Salomão fez. Você consegue ver o que Salomão fez? Se lembra que aqui não tinha nada? Salomão, quando começa seu reino, uma das providências que ele toma, das 3 grandes providências, é tornar Jerusalém enorme e poderosa. Então, ele acresce tudo
isso aqui, ó, que não existia, Salomão fez. Pastor, o que Salomão fez aí? Vamos lá? Meus filhos, ampliando a imagem, por gentileza. E aí vamos desde lá de baixo, amplia o máximo possível, para a gente ir desde a cidade de Davi até Salomão. Isso tudo aí já era dos jebuseus e Davi conquistou. Ok? Vamos subindo, subindo, subindo. Está vendo aí? City of David, ou seja, cidade de Davi. Continue. Olha que interessante. Parou. Está vendo o final do muro lá de fora? Está vendo que ele continua até lá dentro? É ali que termina a cidade de Davi. Esse ponto agora que nós estamos subindo, suba, meu filho. Ou seja, Solomon City é toda a cidade de Salomão. Gente, olha o tamanho disso. Olha a glória que aí está. No Monte Moriá. Mas pastor, suba meu filho, suba até o final. Mas pastor, eu estou vendo o templo lá longe. E aqui, que edifícios são esses? Gente, Salomão, pode voltar agora meu filho. Salomão teve, em razão de todos os reinos que serviam a ele, muito dinheiro. Se você pegar o comentário do Jeuel, do capítulo 4, 5 e 6, mas é muito dinheiro. E aí eu e o Jeuel hoje fizemos o cálculo do dinheiro que ele teve para fazer isso. E eu esqueci o cálculo no meu local de serviço. Me perdoe, mas passava de trilhões de reais. Ô ódio, se ódio matasse. Mas vamos lá, olhe para cá. Olha o tamanho da cidade de Davi. Olha o tamanho da cidade de Davi. Vou fazer de novo. Olha o tamanho da cidade de Davi. Olha o complemento que Salomão fez. Isso custou dinheiro, irmãos. Muito dinheiro. Olha aqui, ó. Esta é uma imagem computadorizada. Então veja que Jerusalém está lá em cima dos montes, está vendo? Olha o que é Jerusalém na época de Davi, ó. Era só isso aqui, ó. Quando Salomão sobe ao trono, que ele tem tudo nas mãos, e Davi compra lá em cima a eira de Araruna, aí Salomão constrói lá em cima, primeiro, seus palácios, e depois, o templo de Israel. Agora vamos ampliar isso aqui para você entender. Davi, a primeira figura do canto, meu canto esquerdo, seu canto direito. Isso. Não, é o contrário. Vamos lá. Amplia por gentileza. Essa imagem é muito importante, porque para você ter a dimensão entre a cidade de Davi e depois o que Salomão fez. Está vendo ali Davi? É o de vermelho. Suba, meu filho. Está vendo ali tudo que Salomão fez? Está vendo os palácios e a área do templo? Você está vendo essa parte verde? Diminui agora, Davi. Diminui. Diminui, isso. Está vendo toda essa parte verde? É porque Ezequias ampliou Jerusalém para chegar até no final dessa parte verde. E adivinha os muros que estavam quebrados? Adivinha quem reedificou esses muros aí na parte verde? Neemias. Neemias. Mas aí é outra história, quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ver o quanto Jerusalém cresceu. Tá bom? O quanto ela cresceu. Agora vamos juntos, só pegar essa parte histórica. Aí a cidade de Davi, e olhe lá, Davi depois deixou Salomão para fazer tudo, lá está o acréscimo feito por Salomão. Gente, olha que fantástico o que Salomão faz. Volta agora, por gentileza, o slide. Vamos lá. Muito bem, deixa eu retornar. Aqui estão os acréscimos feitos por Salomão, lá naquela parte de cima.
o templo, e olha o tanto de palácio desse menino. Davi, amplie, por gentileza. Olha que interessante. Você tem o templo lá em cima, mas aqui embaixo, você tem o palácio do rei, a casa da filha de Faraó do lado, está vendo? Davi sobe para que eles possam ver, ó, o palácio e a casa da filha de Faraó. Por que uma casa só para essa princesa? Se depois quem assume o reino é Roboão e nem é filho da filha de Faraó. Porque o Egito sempre foi uma potência muito grande. Então, casar-se com a filha de Faraó tinha toda uma proteção da principal área de confluência, influência econômica, e política e militar. Então, trate bem a sua principal esposa. Pronto. Entendeu? Agora abaixa aqui, ó. Olha onde estava a sala do trono. Ó. Aonde ele decidiu aquele caso das duas mulheres, com os 2 filhos. Ali é a sala do trono. O pátio das colunas, que é lindo, lindo, lindo. E a casa de Líbano, ou casa dos cedros de Líbano, que é mais linda ainda. Para você ver o que Davi fez, vamos lá. Pode voltar o slide, por gentileza, filho. Olha esse slide aqui, tá bom? Eu quero, meu filho, somente a imagem de cima, porque aí eles terão a completa visão do que Davi fez. Viram o que foi feito na parte superior? Olha o tanto de edifícios. Amplie o máximo possível, meu filho, se for possível, começando, obviamente, na parte de baixo. Isso. Vamos lá. O Palácio de Salomão ali, e olha do lado a casa da filha de quem? De Faraó. Irmãos, a riqueza aí dentro era indescritível. Fora o Ofel, que está aqui embaixo, que junta a cidade baixa com a cidade alta. Aí vamos lá, olha os edifícios, a casa de floresta do Líbano, o Palácio das Colunas, que é o Palácio Real, aonde estava a sala do trono, ali o pórtico do trono, e aí sim, aí entrava no Monte Moriá, e ali estava o primeiro pátio, e ali estava o templo. Chegue até o templo, meu filho, por gentileza. E ali estava o templo. Gente, o menino simplesmente constrói para ele quase que o triplo de coisas que ele construiu para Deus, né? Para você ter uma ideia da riqueza desse homem, pode soltar agora, meu filho, o slide comigo. Olha que fantástico. Isso aqui é uma representação gráfica daquilo que a gente imagina ser uma das partes, que é a mera sala do trono. E aqui é a representação gráfica da rainha de Sabá. Aqui uma outra representação. Gente, olha que interessante. Ele tinha só, de cada lado, 6 leões de ouro, na escadaria dele, completamente de ouro. Isso não era, gente, banhado a ouro. Isso era ouro. O trono dele era de marfim. Do lado, os músicos. Embaixo, toda a organização. E a rainha de Sabá ficou impressionada. E isso era a sala do trono. Você já imaginou o local onde se comia? Você já imaginou o palácio mesmo? Você já imaginou a casa da mulher amada, que era a Sulamita, que ninguém sabe quem era na verdade? A casa da esposa, que ele tinha que manter por conveniências políticas. A casa da querida esposa, filha do faraó. E, gente, ele só tinha 700 e poucas esposas e 300 concubinas.
Você já imaginou o gasto desse homem diário na casa dele? Mas Salomão também construiu o templo do Senhor. E quando você olha o templo do Senhor, ele é, na verdade, uma ampliação do tabernáculo. Eu trouxe um segundo vídeo que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês vejam em 4 minutos a beleza desse templo por dentro. Para que vocês vejam a beleza desse templo por dentro. Então, se você parar e pensar, Salomão transforma Jerusalém na cidade mais encantadora do mundo na época. E como ele dominava o que os historiadores chamam de Levante, que é essa parte ali que controla todo o mar Mediterrâneo, Salomão era dono de uma riqueza incrível e usufruía ainda, obviamente, de todo o poderio que vinha do seu pai e da fama que vinha do seu pai, de rei, entre aspas, segundo o coração de Deus. Né? Vamos juntos. Por gentileza, acompanhem esse rápido vídeo. Em primeiro lugar, Salomão, em relação a Davi, no tocante à cidade, você vê que ele transforma Jerusalém na pérola dos tempos. Naquele tempo, Jerusalém era uma grande pérola. Aí, né, todo mar de vidro, tá? Olha que lindo por dentro, tá? Tudo aquilo que vimos. E aqui um dos maiores feitos dele. Irmãos, como é que tanta riqueza chegava lá? Preciso de vocês, meus filhos. Vamos ampliar com calma, porque isso aqui é um dos mapas mais importantes dessa noite. Presta atenção. Deixa aí. Isso, deixa assim. Lá em cima está a Europa, para lá está a Ásia, aqui embaixo a África, do outro lado a América. A América não existe nesse tempo. A África, somente os povos do norte. O mundo se concentra na Ásia e parte ali da Europa. Irmãos, olha o verde. O verde é o império de Salomão. Veja que vai desde o Egito e da junção até o rio Eufrates lá em cima. Como Deus tinha prometido. Olha a influência desse homem, olha a posição geográfica dele, olha o poder dele. Então todas as riquezas tinham que passar por Israel. E Israel, que já era rica, se tornou mais rica ainda. Só que Salomão espoliou muito o povo, ele não soube dividir a riqueza com o povo. Ao contrário do seu pai, que serviu o povo, Salomão quis viver uma vida de celebridade. Aí não dá. Mas de onde vinha tudo para ele? Agora amplia, filho. Vamos lá. Vamos devagarzinho. Em primeiro lugar, lá embaixo. Se lembra ali da cidade, sobe um pouquinho, filho? Sobe um pouquinho. Ezion-Geber foi uma das cidades que Salomão, além de ampliar, criou portos. Por quê? Porque parte da riqueza vinha ali de baixo. Desça agora, por gentileza. Pode descer, meu filho? Lá de Sabá, olha onde fica Sabá, irmãos. Está vendo lá embaixo? Lá vinha ouro, animais exóticos, madeira. Desça mais um pouco, Josué. Prata, pedras preciosas, vinha daqui, ó. Principalmente lá debaixo de Ofir, que é onde se tinha o ouro mais cobiçado do mundo na época. Para facilitar,
você pega o Golfo e sobe. E Salomão lá em cima fez o quê? Né? Olá, do outro lado, ó, Sabá, ouro, joias, perfumes, madeiras preciosas, marfim, suba. Então, para facilitar, ele vem com essas duas rotas marítimas e a rota que fez a querida rainha de Sabá. Suba, meu filho, agora. Vamos lá? De Cuve vinham os maravilhosos cavalos. E cavalo também vinha do Egito. Dali vinham os cavalos mais preparados do mundo. Ali é a atual Turquia, gente. Ali é a atual Turquia. Tá? Aí vamos lá, de Chipre vinha o ópio, o cobre. Aí, olha que interessante. Da Europa agora, você tem exatamente lá do final da Europa, atravessando todo o mar Mediterrâneo, vamos lá, você tem lá de Cádiz, Espanha, né? Prata, estanho, cobre e ferro. Do norte da África, ouro, que ele tomava e tomava mesmo, chumbo da Sardênia. E olha que interessante, porque o mar Mediterrâneo é importante, irmãos. E porque os romanos chamavam o mar de Mediterrâneo de Mare Nostro, porque ele liga todo mundo conhecido. Então, olha a posição privilegiada de Salomão. Ele tinha tudo vindo para ele. E ele tinha todos os trabalhadores de todas as regiões, dividiu em 10 regiões, e cada região trabalhava um pouquinho na construção de tudo aquilo que eu te mostrei em Jerusalém. Então, além de comerciante fantástico, Salomão, e dominador de tudo isso aí, por causa da posição dele, pode tirar, meu filho? Salomão ainda contava, isso tudo está na palavra do Senhor, tá? Salomão ainda contava com 2 fatos que eu acho maravilhoso. Primeiro, o da esquerda do pai. Da esquerda do pai, que é a tua direita. Vamos lá, amplia. Olhem para esse mapa, por gentileza. Não, é o outro. Isso. Você está vendo o ponto de vermelho? O ponto de vermelho que sai aí de cima, vai descendo, meu filho. Eram as principais estradas e corredores de riqueza. 2 coisas você consegue ver, vai descendo. Você está vendo que vai lá de cima do Tigre e do Eufrates, até chegar aqui embaixo onde ele, Salomão, construiu portos. Agora, ó, como é inteligente Salomão. Suba, meu filho, por gentileza. Pare. Alguma dessas linhas de vermelho passa por Jerusalém? Tenta achar Jerusalém nessas linhas de vermelho. Você está vendo que para ir para Jerusalém são estradas menores, com muitas curvas? Salomão não permitiu que os principais corredores de escoamento de riqueza passassem perto de Jerusalém, para dificultar o máximo possível da conquista de Jerusalém. E para que as cidades por onde passasse, se enriquecessem também um pouco. Porque, olha que interessante, ó, passa por Amon, passa por Moabe, passa pela Filistia, passa lá em cima, por Tiro e Sidom. Salomão, eu estou tomando os homens dessas cidades, eu estou tornando escravo, estou pagando pouco, estou mandando trabalhar feito escravo, pago o mínimo possível, mas pelo menos distribuo um pouco de riqueza para eles, e essa riqueza, quando chega em Jerusalém, chega para mim, não um preço maior, mas um preço equivalente à dificuldade, eu faço girar toda a economia. E não
trago rotas principais, porque se uma dessas vermelhas passa perto de Jerusalém, facilitava a conquista de Jerusalém, irmãos. Que aí vinham exércitos muito fortes. Na medida que Jerusalém está alta e está distante das rotas principais, quando vem um exército inimigo, sobe lá em cima, meu filho. Vamos mostrar isso, por gentileza. Ele vem arrasando os arameus. Aí ele vem descendo e ataca quem? Os fenícios. Aí vem, desce. Atacam os amonitas, atacam os filisteus, atacam Moabe, atacam Amaleque. Então, atacam Edom. Enquanto está atacando esses, eu em Jerusalém, que estou sabendo dos ataques, eu me protejo. Vê como Salomão é fantástico, irmãos. É fantástico esse homem. E por fim, vamos lá, meu filho, volte. E agora vamos para o do lado. Olha que interessante. O domínio de Salomão vai desde lá de cima, pode descer, até lá embaixo. Saul deixou só o rosa, Davi ampliou, e Salomão amplia lá para cima. E volte por gentileza, filho. Olha as estradas principais que eu te falei, de vermelho, passando bem longe de Jerusalém. Salomão cria um império invejável. Que homem fantástico, né? Filho, eu creio que terminamos. Vamos lá. Que homem invejável. Quando Salomão faz isso, Salomão alcança o máximo. E aí, quando Salomão faz isso, ele traz um dos maiores impérios naquele momento existentes. E aí eu olho para o Salmo 76, não tem como não ver a mão do Senhor. Gente, conhecido é Deus, sim, em Judá. E grande o seu nome em o quê? Israel. Ninguém se atrevia a vir contra Salomão, porque tinha medo do Deus de Davi. A quem Salomão, nessa época, ainda servia com pequenos erros. Em Salém, ou seja, Jerusalém, está o seu tabernáculo. E em Sião, a sua morada. Parece que a gente está vendo a lição inteira, né? Pois é exatamente isso. O salmista, quando estava descrevendo, ele tinha todas essas figuras, só que em plano real, né? Em plano real. E aí vem, ali, despedaçou ele os relâmpagos do arco, do escudo, da espada, da batalha. Aqui está falando de todas as batalhas que Davi fez, principalmente a de Jerusalém, como foi vitorioso. E aí diz, tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Então, quando se olhava para o Monte Sião e para o Monte Moriá, que se via a grandeza de Jerusalém, de tudo que Salomão tinha feito, Adriana, de tudo que ele tinha criado, não tinha como dizer outra coisa, senão tu és o mais ilustre e glorioso de todos os montes eternos. E aí, ó, o versículo 5, que fantástico. Despojados foram os de ânimo forte. O rei de Salém ria de Davi dizendo, tu não entras aqui. E botou Ruth, coxo, e mancos e cegos em cima, para rir de Davi, ó. Aí Davi disse, ó, entre, e que firam os coxos, mancos e cegos, e a alma de Davi aborrece. Pois é, esses jazem e dormem o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. É um cântico a Jerusalém. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó,
paralisam carros e cavalos. Tu sim, és terrível. E se te iras, quem pode substituir a tua vista? Desde os céus fizestes ouvir os teus juízos, e tremeu a terra, e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar, era incrível isso. O salmista, quando escreveu isso aqui, ele tinha a exata noção de o que seria Deus julgando. Porque quando Salomão se levantava do seu trono, já era uma coisa assustadora, intimidadora, fantástica. Gente, vamos lá, você quando entra num local bonito, você não fica meio sem graça? Eu fico. Eu não sei você, mas eu fico. Ao entrar num palácio de Salomão, eu acho que você ficaria assim, onde é que eu me escondo? Quando Salomão se levantava, e Deus deu a ele, e os dons de Deus são sem arrependimento, e ele julgava, e ele falava. O salmista, ao ver aquilo, é como se ele visse o próprio Deus se levantando, e ele pensava, meu Deus, e quando Deus se levanta do seu alto e sublime trono para julgar, né? Meu Deus, se com Salomão a gente já quase morre, e Deus, olha que lindo. Quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizesse ouvir os teus juízos, tremeu a terra, ao levantar-se Deus para julgar, e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de te louvar, e dos resíduos da ira te cinges. Faze votos, e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que rodeiam aquele que deve ser temido. Aqui os intérpretes dizem que Davi e Salomão, eles, quando pagavam os votos, era uma coisa linda. E aí incentivavam o povo também, né? Porque Deus, Ele quebranta o orgulho dos príncipes. É tremendo aos reis da terra. Então, salmo lindo, né? Ele é como se fosse a revisão maravilhosa de todo o nosso estudo hoje. Amados, hoje de manhã nós começamos a falar sobre Roboão. Você já imaginou o que é você herdar tudo de Salomão? Ruth. O povo de Israel, das outras tribos, para sustentar tudo isso que Salomão tinha, pagava pesados impostos. Quando Jeroboão chega e diz, diminui os impostos, não é tira os impostos. Diminui os impostos que a gente te serve, que vai continuar o que tem Salomão. O menino, ao invés de ouvir os conselheiros que Salomão tinha, mas Salomão precisava de conselheiros. Irmãos, tem algumas coisas em Salomão que são fantásticas, né? Sim, Salomão precisava de conselheiros. E a gente diz assim, ué, mas por quê? Porque não é um tipo de Cristo. Que depois lá na frente a gente vai pensar assim, mas Cristo precisava orar, mas Cristo precisava jejuar, mas Cristo precisava ser humano. Nós vamos fazer depois essas ilações num futuro não tão distante, e o menino não ouve os conselhos, ouve a garotada que é da sua idade, Ruth, e ele joga tudo isso
não no lixo, mas a continuidade da glória de tudo que o Pai deixou. Incrível, né? Amanhã, então, nós temos um encontro com a leitura bíblica diária, porque hoje só falamos de aspectos positivos sobre Roboão. Amanhã, a gente vê o outro lado de Roboão, e quando você ouvir a mensagem, você vai se lembrar de tudo que aprendeu hoje. Mas, irmãos, engraçado que quem dá tudo é o Senhor. Quem dá tudo é o Senhor que quis dar a Salomão tudo isso. E a Bíblia diz que o que está esperando a gente no céu, irmãos, é fantástico. É muito mais do que isso. Não, ele pediu sabedoria, né, Verinha? Sabedoria. Sabedoria. Irmãos, o que está te aguardando nos céus é sublime. É sublime. É maravilhoso, é inigualável, imarcessível. Sabe por quê? Porque o grande Davi, o insuperável Salomão, o Davi real, o Salomão real, não o que recebeu sabedoria, o que é a sabedoria. Ele se esvaziou de tudo que há de fantástico no céu, para nos trazer vida e nos possibilitar um dia, Alexson, viver como reis e sacerdotes. Já imaginou o que está esperando a gente? Não jogue fora. Tenha calma, tenha paciência. Aquele que há de vir, virá. Ele só está demorando um pouquinho porque ele tem misericórdia e ele quer a salvação do máximo possível. É isso que Pedro fala. Ele não tarda. É um ato de misericórdia para que eu e você possamos anunciar a coisa mais importante do mundo, que é o Evangelho. Amém? Sim, Salomão é invejável, né? Que coisa maravilhosa. Vamos orar agradecendo. Senhor, muito obrigado por esse momento tão bom de ensino, de estudo e de entendimento da Tua Palavra. Senhor, como a cada dia que vamos estudando, entendendo, discernindo a Tua Palavra, nós vamos crescendo de uma forma tão maravilhosa. Abençoa, Senhor, o meu irmão que de casa assistiu esse estudo. Abençoa os meus amados irmãos que esta noite estiveram aqui, ó Deus, também crescendo no conhecimento. Ó Deus, dá-nos a alegria de sempre, 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 sempre crescer cada vez mais. É o que nós te pedimos. Desde já, te louvamos e te engrandecemos. Amém, amém e amém.